Bem-vindos ao nosso canal YouTube, falando nisso de hoje, lembrando, para começo de conversa, que temos essa colaboração, esse acordo com a Casa do Saber, onde você, declarando então o cupom DUNKER10, tem direito a desconto em todos os cursos deles lá. Hoje vamos enfrentar uma pergunta de um apoiador querido, morador de Antwerpen, na Bélgica, né? O Diego, né, que colocou essa pergunta que nos levou assim, a constatar uma espécie de ausência, né, no canal de um desenvolvimento específico sobre esse tema. Então, e o Diego é nosso apoiador, a gente teve uma conversa aí recentemente, ele e a Cris Laufer, que é a nossa também colaboradora querida, né, e discutimos muito sobre a análise de discurso, e de fato ele foi perguntando, eu fui me dando conta que nunca tinha feito uma explicitação, né, de assim, como a gente pensa, né, ou pelo menos como a gente gostaria de justificar o que a gente pensa. Então vai lá, vamos lá. Como entender melhor um discurso? Quando se fala em discurso no Instagram, o discurso do LinkedIn, se é que isso são discursos, discurso no YouTube, o que podemos entender por isso? Como defini-lo? Ótima lembrança, a gente estava passando um pouco por cima disso, né? Talvez porque é um conceito ao qual a gente tem se dedicado, né? Para assim, propor um método que responderia àquela partição freudiana, né, da psicanálise como um método de tratamento, né, de afecções nervosas, um método de investigação, uma Forschung, né, e uma Neues Wissenschaft, uma nova ciência. Ou seja, o que seria esse método de investigação? Que em alguns momentos, o Freud diz assim, no tratamento, a gente não dissocia completamente investigação e tratamento, porque a estrutura do tratamento psicanalítico, ela replica, né? Ela é homóloga à estrutura de uma investigação. A gente tem hipóteses diagnósticas, a gente tem produção de informações discursivas e do inconsciente, a gente tem retomadas, a gente tem verificações, a gente tem vários análogos, né? Interpretações, com os procedimentos, vamos dizer assim, de investigação. Ainda que não fique claro que entender por investigação nesse contexto. Então a nossa resposta, e é uma resposta que vem, enfim, acompanhando a gente aí desde o começo dos trabalhos, né? Desde que tive contato inicialmente pela relação com a fonoaudiologia, com a análise de discurso brasileira, promovida pela Ernie Orlandi, né? Então tem vários trabalhos dela, análise de discurso, as materialidades do sentido, os limites do sentido, silêncio e interdito, e vários trabalhos de introdução à análise de discurso, que foram entrando na conversa nessa época que tinha aí a colaboração mais aguda com a fonoaudiologia e com a tentativa de estabelecer, né, então, uma clínica dos discursos, né? Os fonoaudiólogos se deparam com isso, como vamos falar em patologias do discurso, vamos falar em sintomas do discurso, como transpor o universo clínico para o universo das intervenções e, no caso da fonoaudiologia, né, das práticas que ajudam as pessoas a, por exemplo, a se recuperarem de uma afasia causada por um acidente, mas também adquirirem, né, entrarem ali na fala, né, conforme, por exemplo, os desenvolvimentos da Cláudia Lemos no IEL e lá na Unicamp. Mas depois disso, depois desse primeiro contato, eu tive um segundo contato com a análise de discurso pela via de Ian Parker e Erika Burman. E aí a análise de discurso vamos dizer assim, a análise crítica de discurso informada pelo estruturalismo francês, né? Então de Barthes, Foucault, de Lacan, de Althusser também, e que se combina na abordagem, né, do Ian com o marxismo e com a teoria crítica da psicologia. Depois disso, já assim de volta para o Brasil, tem uma colaboração antiga com o Thiago Ravanello, professor
na Federal de Mato Grosso do Sul, e com o querido Valdir Beividas, que é um pioneiro, acho que nessa relação aí de tentar construir algum tipo de abordagem mais segura enquanto metodologia, né? Combinando psicanálise e, no caso deles, a análise de discurso greimasiana ou a análise de discurso tensiva, né, do Zilberer. Além disso, então, no próximo momento, estou fazendo aqui um repertório de como isso é complexo e vasto aqui, né? Depois disso, a gente começou a tatear, né, usos da análise de discurso no contexto do LaTeSFIP, né, no contexto de como a gente faz o que a gente faz e como a gente justifica, né, a presença do Lacan e da psicanálise em combinação com a tradição dialética, com os escritos do Zizek, com o próprio Foucault e com os nossos objetos, né? Objetos, vamos dizer assim, que infletem, né, as questões de poder no interior da clínica psicanalítica, mas também da razão diagnóstica, psicanalítica, psiquiátrica e assim por diante, e que aparece nos nossos trabalhos aí, o neoliberalismo com gestão do sofrimento, patologias do social, no meu caso o livro sobre os condomínios, mal-estar, sofrimento e sintoma, na produção do Vladimir, na produção do Nelson, também na da Lívia. Então a gente tem essa referência, no fundo, né, quando a gente faz pesquisa, por exemplo, na universidade, a esse entendimento, ainda que aproximativo, ainda que não inteiramente demonstrado, mas em curso, né, de que o método de investigação psicanalítico é alguma variante, ele se enquadra, né, se a gente quisesse pensar as famílias de métodos, não no método experimental, né, como a gente teve aí no debate com a psicologia baseada em evidência, que você só pode fazer a pesquisa de tipo experimental, X, etc. Não, a gente está dizendo que a gente faz pesquisa respeitando o nosso objeto, de que ela tem uma profunda afinidade com a linguagem. Então daí a ideia de que durante o tratamento, como Lacan diz lá no seminário 1, né, quer dizer, o que a gente faz não é análise do eu, não é análise das vontades, não é análise do inconsciente enquanto abstração, é um tipo de análise do discurso, né? O que resiste é o discurso, a gente intervém no discurso, são as mudanças, né, no discurso que são escutadas, e é pela transformação do discurso que a gente imputa e reivindica os efeitos terapêuticos da psicanálise, reversão de sintomas, de redução de angústia e assim por diante. Então a palavra tem todos os poderes, a palavra é o nosso meio, né? Essa declaração aí lacaniana que é bom, convida então a gente a explicitar como é que funciona esse método e do que ele é feito, né? Como é que a gente poderia assim organizar alguns passos, alguns princípios, né? E foi o que a gente tentou fazer junto com o Clarice Pimentel Paulon, minha querida aluna, doutora, né, hoje, na época doutoranda, e o meu querido José Guillermo Milan Ramos, né, professor na Universidade Udelar, né, de la República, no Uruguai, com quem a gente tem um convênio já de anos. Então vamos para lá, ele vem para cá, os alunos circulam, tem uma história muito bacana, né? E em torno da tentativa de construir aí um método que seja apropriado para o que a gente faz e que se justifique para além, né, das endogamias, vamos chamar assim, psicanalíticas, né? Isso é muito importante. Vamos começar então, e esse é falando nisso, bem introdutório, talvez a gente tenha que fazer vários outros, porque vocês estão vendo, a matéria é longa, cheia de reentrâncias, né? Mas vamos começar assim por algumas afinidades entre as diferentes análises de discurso, que acabei de mencionar aqui, né, de diferentes procedências, né, francesa, anglo-saxônica, brasileira, né, e a psicanálise. Acho que podemos partir de um ponto comum, né, uma origem, vamos dizer assim, que você vai encontrar mais num caso, menos no outro, que é a crítica da metafísica, né, ou crítica da ideologia, se vocês quiserem, né, ou a atitude crítica diante da linguagem, né. Esse é
é um pressuposto, né, que, por exemplo, a gente vai encontrar bem desenvolvido nesse trabalho que eu recomendo a vocês, né, da Claudine Haroche, Fazer, Dizer, Querer, Dizer, né, uma discípula do Greimas, onde aparece esse princípio da opacidade, né? A gente acha que o sentido é translúcido, que ele é imediato, que ele é dado, não, mas ele no fundo joga, né, com opacidades e com heterogeneidades que ora são escondidas e ora são mostradas. O trabalho de vamos dizer assim, perfurar camadas de sentido, mostrar como o sentido foi feito, né? Do que ele depende, quais são suas condições, qual é a sua pragmática, quais são seus efeitos, né? Isso tudo está imerso numa perspectiva, vamos dizer assim, contra-intuitiva. Quer dizer, intuitivamente, a gente não faz análise de discurso, né? A gente se aliena nos discursos, a gente repete discursos, a gente propaga discursos, né? E aí já surge essa ideia de que o discurso é um conceito híbrido, né, intermediário. Por um lado, ele pode ser descrito em termos de estruturas de saber, né, as epistemês do Foucault, lá de As Palavras e as Coisas, mas por outro, ele pode também ser descrito e pensado como estruturas de poder, né? Ou, na verdade, como uma genealogia de poder, como formas de poder que vão se combinando e se montando, definindo um discurso. Isso também vai aparecer lá na parte final da obra do Foucault, Vigiar e Punir, os temas sobre a governabilidade e assim por diante. Então, temos em comum essa atitude, né, que pode, por exemplo, ser encontrada no Nietzsche, ser encontrada no Heidegger, ser encontrada em vários pensadoras, né, que vão olhar, inclusive, para a própria filosofia, para as ciências humanas e intuir que a tarefa dela é muito mais desconstruir, né, do que sedimentar categorias. Ou, se a gente pensar mais dialeticamente, né, pensar categorias como conceitos moventes, como conceitos que são constelações, como vai dizer o Adorno, como conceitos que têm, assim, uma certa relação com o tempo do seu emprego, logo, o discurso. Estamos introduzindo aí algumas definições de discurso. A linguagem, na medida que ela opera relações de diacronia ou sucessão, que são relações que remetem à história e à memória e ao tempo. Então, nesses autores que formam assim um núcleo crítico, né, Heidegger, Hegel, Nietzsche, Kant antes deles, né, a gente vai encontrar essa ideia de que é preciso assim criticar a metafísica da presença, né? Ou seja, de que a realidade é o que está dado aqui e agora, sem passado e sem futuro. A metafísica da universalidade, né, de que conceitos são categorias fora do tempo, fora do emprego, fora do contexto de aplicação. A metafísica da essência, de que os personagens, os autores, elas, vamos dizer assim, dominam o seu texto, elas se impõem como governantes, né, dos livros que eles escrevem, da recepção que elas produzem para esses livros, ou seja, toda uma metafísica essencialista de que o sentido ele está preso e eu posso, vamos dizer assim, inferi-lo a partir, né, da intenção do autor, da recepção do destinatário, da estrutura fechada na qual ele funciona, né, nos close readings, ou dos códigos, ou vamos dizer assim, dos meios pelos quais o discurso se efetiva. Todas essas abordagens, elas podem, né, acontecer presumindo essencialização do significado, do conceito, da categoria, do discurso. Então, a análise de discurso é um passo atrás, dizer, peraí, essas essências também são construídas, essas essências também são moventes, essas essências também servem a interesses, essas essências também produzem efeitos de reificação da consciência. E uma última tarefa, e talvez mais atual ainda, é mostrar como, assim, os discursos criam realidades, né, como diz o Genet, realidades diegéticas, quando a gente fala de livros, mas elas criam também pontos de vista que definem, né, ontologias. Né? Ou ontologias que têm que se haver com como elas entendem a própria linguagem. E a ontologia mais, vamos dizer assim, principalmente ideológica, é a ontologia naturalista.
né? Essa ideia de que a natureza, né, ela pode ser assim acessada, né, ela pode ser bem representada, ela pode ser agarrada, ela pode ser dominada, sem que a gente precise olhar muito para os instrumentos que a gente usa para fazer isso. Entre eles, o principal é a linguagem. Então, no fundo, a natureza, né, veja só, não é que ela não existe, a gente cai assim numa hermenêutica nietzschiana, não tem fatos, só interpretações. Mas também devemos evitar o perigo da análise ingênua de linguagem, que é de imaginar que a linguagem é um espelho da natureza, que a linguagem, assim, basta a gente convencionar e a gente pega a natureza. Como, a gente consegue fazer de uma maneira assim melhor quando estamos falando das ciências duras, né, da matemática, química, as ciências onde vamos dizer assim, esse processo se dá de uma maneira mais estável, talvez, né? Por quê? Porque não tem que se ver com a questão do sujeito. Não tem que se ver com a questão do sujeito falante, não tem que se ver com a questão do sujeito interpretante, do sujeito pensado como um efeito de linguagem. Então, a primeira afinidade entre análise e discurso, vários tipos, né, já mencionei aqui, né, e a psicanálise. A segunda afinidade é entender que a produção de sentido é um processo que, então, aí mais do lado do poder, né? É um processo que se reproduz reproduzindo relações de poder, de dominação e de alienação. Nessa linha, a gente vai levar em conta toda a tradição marxista, marxiana, né? E não entendo aqui aderência a partidos, né? Mas entendo o Marx como alguém que fez uma espécie de análise da estrutura do capitalismo. E as análises estruturais, né, já introduzindo essa ideia, quando elas não são assim aristotélicas, pré-kantianas, as análises estruturais são análises de linguagem, né, que vão mostrar que há uma afinidade entre a estrutura da linguagem, o uso da linguagem, vocabulário, retórica, sintaxe, pragmática e a estrutura de mundo. Né. Então o Althusser, Gramsci num outro sentido, vão aportar, né, entendimentos muito importantes, assim, decisivos, para a gente olhar para a história de outra maneira. Então aqui tem um ponto muito importante, constitutivo de toda e qualquer análise de discurso, nessa acepção que a gente está tomando aqui. Tem acepções mais técnicas, análise de conteúdo, análise computacional, análise cognitiva de discurso. Nós estamos nos atendo a essa que leva em conta história, né? Dessa maneira, como algo que se comporta como um discurso. Então, muito importante aí os momentos de tomada de consciência, né, de detecção de processos ideológicos, né, de como se cria lógicas de esquecimento, como se criam compulsões a dizer, né, dizer a sexualidade, tem que falar, como se criam hipóteses, né, sobre a nossa verdade, né, a verdade do sujeito está ali na sexualidade. Como se criam autores, como se criam obras, né, e como, enfim, todos os discursos possuem, então, uma imersão na história e nas diferentes historicidades. Isso é muito importante. A gente sai daquela história como algo assim unidimensional, não foi o que aconteceu, e começa a entender que há problemas profundos de método quando alguém decide fazer, contar e estabelecer a história de um determinado objeto, de um determinado evento, de uma determinada nação, né? Ou seja, a história não é simplesmente declaração de acumulação de fatos, mas envolve justamente, né, um discurso sobre outros discursos. Então aí há uma série de objetos que nos interessam muito, né? As psicopatologias, né? Como que sai um discurso, entra outro. A infância, como é que se cria a infância. Erika Burman tem trabalhos, acabou de lançar um livro sensacional, Child as Method, que pratica essa ideia de que, olha, não podemos olhar para a infância como estado da natureza, tem que entender que isso foi criado muito além do Philippe Arrier, história social da morte, história social da infância, né, de que como é que a gente pensa isso em termos, né, de dinâmicas de poder.
Então tá posta aí a segunda afinidade, né? Por quê? Porque na psicanálise a gente vai encontrar também uma teoria da história, né? Tá lá no Freud, menos no Lacan, mas no Freud, né, decisivamente, tem uma teoria da história. Moisés e a religião monoteísta, né? Psicologia das massas e análise do eu, é um exemplo, né, de como a historicidade fala muito forte no Freud, né? E também nos trabalhos dele sobre gradiva, né? Como a historicidade fala dentro do tratamento psicanalítico, né? Então, reconstruir a história, né? E aí a gente vai dizer assim, mas então é lembrar o passado, linha a linha, os fatos. Olha aí, dependendo da tua concepção de história, Deus vai ter lá um entendimento de clínica. A relação não é com a história da psicanálise, se bem que isso exista também, né? Mas com a concepção que a gente tem que carregar para dentro do tratamento sobre memória e história, né? Sobre o processo de lembrança. Quais são as lembranças que curam? Quais são as lembranças que machucam mais ainda e não tem nenhuma relevância terapêutica? Quais são as lembranças que fazem trauma? Bom, tudo isso remete a uma certa concepção, ou a várias concepções, né, sobre a história e a historicidade. Para isso, dê uma olhada, por exemplo, no Michel Certeau, um discípulo do Lacan, que escreveu coisas muito interessantes, né, sobre esses dois níveis, né, homólogos da história na psicanálise. Mas há um terceiro ponto de aproximação, né, entre as análises, discursos e a psicanálise, que diz respeito a essa intuição de método, né, que é a coextensionalidade entre inconsciente e linguagem. Né, esse passo dado pelo Lacan, né, um passo meio sem volta. Né. Quando a gente fala inconsciente, a gente não fala em representações, não fala mente, não fala no cérebro. Onde está o inconsciente? Então o que é? Metafísica, uma crença? Não, é linguagem, gente. E os limites da linguagem são os limites inconscientes. E os limites da linguagem do sujeito são os limites da nossa terapêutica, né? Quer dizer, o que a gente pode, o que a gente não consegue fazer. Bom, mas essa afinidade, ela se desdobra, eu diria, em três dimensões, né? Ou seja, o inconsciente é estudado como uma linguagem. Primeiro, porque temos que entender o inconsciente como, vamos dizer assim, modos de figuração, né? E como vai aparecer lá no capítulo, né, na interpretação dos sonhos como um todo, né? Mas no capítulo sobre as considerações de figurabilidade de forma mais decisiva e mais contundente. O inconsciente não é um idioma, né? A linguagem então é um idioma, é uma língua, né? O Freud vai dizer, se compara melhor com um sistema de escrita, ou seja, é linguagem em diferentes modos de figuração. É linguagem verbal na sua relação com a linguagem, né, imagética, em relação com a linguagem enquanto sistema de escrita, em sua relação com a linguagem enquanto meio cultural, em relação com a linguagem enquanto depósito de certos consensos e simbolização, linguagem enquanto um pacto social que a gente estipula o que pode ser dito e o que não pode ser dito conforme a situação e o contexto social. Né? Quer dizer, você tem várias lógicas aí que vão aparecer nas ideias freudianas, né? De formação de compromisso, formação de sintoma, formação do psicanalista, formação reativa. Essa ideia de formação é uma ideia incrivelmente ligada na filosofia, à teoria da história e a essa ideia de que emergem objetos da linguagem, né? Mas da linguagem estratificada em vários sentidos, né? Inclusive da linguagem capaz de criar novidades, né? Você me tratou de maneira muito familionária. Opa, o que é isso? É um xiste, mas é um neologismo, é uma criação de linguagem. Ou seja, a linguagem não é só o código, a linguagem não está completa. Ainda que tenhamos o nível, inclusive, das línguas, né? O Homem dos Lobos, né? É uma ESP, porque eu não sei falar alemão. Você sabe falar alemão muito bem, está usando as línguas para esconder, para negar, para, enfim, para processos inconscientes. A segunda
subafinidade, né? No campo aí da psicanálise, linguagem, análise de discurso, linguagem. É a ideia de que na linguagem a gente tem a identificação, a gente tem a fixação, às vezes, né, do lugar da verdade do sujeito. Né? Então, o sujeito falante que nos interessa, ele é um sujeito sofrente, né? O discurso histérico mostra isso, né? Em termos das estruturas discursivas lá no Lacan, mas ele é também um sujeito que supõe, né, um certo sujeito no saber que lhe escapa, né, no saber que lhe chega desde o outro, como o saber que chega num sonho, como o saber que chega num sintoma. Ou seja, há uma certa relação de transferência de saber na relação do sujeito com as suas formações do inconsciente, né? E nessa relação se introduz, então, o que o Lacan vai chamar de uma dialética entre saber e verdade. Me falta algo nesse saber. Eu sonhei. Mas o que isso diz? Por que isso diz para mim agora? De onde isso diz? Né? Em que modo de demanda isso diz? Né? Necessidade, impossibilidade, contingência ou possibilidade. Há todo um universo de questões de linguagem que atravessam essa suposição de que, pelo menos em algumas estruturas, né, a relação com a linguagem presume essa dialética entre saber e verdade. E aí tem um sentido, vamos dizer assim, de verdade, que não é o proposicional, funcional, veritativo. Verdade na sua relação com o mundo. É verdade, mas no sentido da veridicção. Disse bem dito, disse de forma sincera, disse de forma verdadeira, disse de forma que ao escutar os efeitos do seu dizer, isso te transforma porque isso toca a verdade. Isso pode também tocar o real, mas, vamos dizer assim, toca uma conjunção, né? Toca uma relação com a verdade. Isso é muito importante, né? E veja, a verdade não é dada, né, como pensa o Grünbaum, porque eu sei o que é a verdade do paciente. É que a gente ajuda por meio da interpretação. Olha lá, um manejo de linguagem, um manejo de análise de discurso clínico. Né? Há que o paciente se escute e extraia esses efeitos de verdade. Terceira forma de pensar a relação inconsciente e linguagem, né, no contexto da análise de discurso. E o modelo vai ser o xiste. Né? Como diz o Freud, o xiste é um processo social. O xiste, a piada, só funciona porque nós temos aqui uma paróquia. Então esse terceiro encadeamento, né, entre discurso e linguagem diz respeito ao caráter performativo que a gente estuda, né, quando estuda a análise psicanalítica de discurso. Como certos atos são acontecimentos. Ainda que não sejam atos de um sujeito falante individualizado, pelo contrário, uma das ideias da análise de discurso é que os personagens que falam, né, os dominantes do discurso, muitas vezes são anônimas, são funções, né, não são pessoas. Não se engane, a pessoa do analista não é o mesmo que a função do analista. A coisa mais óbvia que a gente tem é que demanda, né, e que está em congruência com o que a gente chama análise de discurso. Então, o xiste como processo social, ele envolve um pacto pragmático. Né? Quer dizer, o que a gente está juntos, né, atravessando, subvertendo, a quem a gente está difamando, a quem a gente está caluniando, olha lá, forma o que é um campo de relações entre grupos, entre massas, entre sujeitos, que pode ser extremamente transformador e que pode ser extremamente conservador, né, e reprodutor de segregação, discriminação e preconceito. Olha aí como a análise de discurso é muito importante para a reversão de processos sociais de opressão. Né? Mas muita gente, às vezes, reduz a análise de discurso a uma espécie de ortopedia da linguagem. Não fala isso, fala assim, esse é o certo. Tudo bem, a gente acompanha, mas precisamos de mais, né? Uma verdadeira, né, transformação crítica de relações de poder precisa, vamos dizer assim, ser uma transformação que descolonize o nosso pensamento.
né? Que faça, vamos dizer assim, que a nossa atitude com a linguagem seja permanentemente melhor qualificada. É assim que a gente vai enfrentar dilemas e problemas derivados de videogame, televisão, autor, ideologias, filmes, professores falando X e Y. Né? Quer dizer, em vez de tentar assim, purificar, né, defender nossas crianças, nossas mulheres, que tal análise de discurso? Né? Quer dizer, facultar que as pessoas tenham uma atitude mais crítica em relação ao discurso. Ainda 3 outros polos, né, de conversação entre análise de discurso e a psicanálise, e que tem que ver com a definição que a gente vem propondo já há algum tempo, de que a análise de discurso não pode partir do sujeito indivíduo falante. Né? Isso talvez para a clínica não ofereça grande problema, mas para método de investigação não dá. Né? Ou seja, é melhor a gente recuar um pouco, né, e partir de uma certa conexão para definir um discurso, né, entre vida, trabalho e linguagem. Né? É o que a gente chama de forma de vida. Forma de vida envolve, né, a solução para várias questões, né, várias exigências, para que se construa aquilo que o Lacan chama de uma necessidade de discurso. Quando a gente entra num discurso, a gente entra numa ordem de necessidade. Ou seja, para participar dele, você tem que seguir certas regras que você nem percebe que você está seguindo. E essas regras concernem, por exemplo, a relação entre função e norma. Né? O que é permitido e vedado, né, por uma espécie de norma tácita, não é só a norma da lei, constituição, ordenamento jurídico, mas é a norma daquele discurso, e é a norma tensionada com a função. Né? Quer dizer, a norma está correta ou incorreta, ela está divergente ou convergente com aquela função. Então aí a gente teria que olhar assim para recursos da psicologia, mas também da antropologia, que vem estudando, né, essa relação sobre como se formam as normas. Qual é a gramática normativa? É a gramática comunitária, a gramática das instituições, né? É a gramática dos atos, do espírito, como é que essa gramática se dá no totemismo, no naturalismo, como é que essa gramática incide no analogismo, né? Onde a gente vai encontrar aquela atitude hermenêutica, né? Que às vezes participa, né? Ou muitos analistas tentaram uma aproximação com a hermenêutica. Agora, já fazendo uma distinção, a análise de discurso não tem nada a ver com hermenêutica. Né? A hermenêutica é uma outra corrente que vem lá do Schleiermacher, que tem que ver com outra concepção de sentido, que tem que ver com outra concepção de significado, com outra concepção de consciência, né? E que explora, vamos dizer assim, né, as dinâmicas de descobrimento do sentido a partir de práticas de interpretação, que não são as que estão aqui na análise de discurso. A gente pode dizer assim, a análise de discurso se caracteriza por olhar, né, para as estruturas formais da linguagem, junto com a história e junto com o sujeito. Vamos ver como é isso, mas então detalhando, né? Função e norma definem o que é a reflexão sobre a vida. Conflito e regra definem o que é a reflexão sobre o trabalho. Significação e sistema, né? Linguística e crítica literária, se vocês quiserem, definem o que a gente chama de linguagem. Né? Então, nós estamos aí na forma de vida como uma espécie de compósito. Né? Analisar uma forma de vida é analisar como é que trabalho, né, conflito e regra se junta com linguagem, significação e sistema, e se junta com vida, função e norma. Por exemplo, aí muito aproximativo, quando a gente vai estudar essa forma de vida que é o neoliberalismo, a gente não se contenta em estudar os manuais de marketing, o que acontece nas empresas, né? Como as empresas extraem mais sofrimento para produzir mais desempenho, mas a gente vai estudar também a conexão disso com mudanças de linguagem. Chegou a vida digital, não tinha isso é um grande acontecimento, né, nos usos sociais da linguagem.
tem que ser incorporado aqui na discussão. E, além disso, as nossas formas de produção assim, do desejo, né, também se alteraram vigorosamente junto com o trabalho e com a linguagem. Né? Então, outras expectativas de vida, outros modos de laço, outras formas de família, né, outras, vamos dizer assim, dimensões da vida que a gente precisa levar em conta. Então vai ficando, eu acho que um pouco mais claro, né, que a gente está entendendo por discurso aqui e como, no fundo, a gente está respondendo a diversos desenvolvimentos que estão na história das análises de discurso. Por exemplo, né, o Piaget, de quem acho que vale a pena estudar, semântica de discurso, por uma análise automática de discurso, né? Que leu, por sua vez, Arqueologia do Saber, esse texto metodológico fundamental do Foucault. Bom, o programa do Piaget era claro. Para fazer análise de discurso, você tem que fazer 3 coisas. História, né? História crítica. Você tem que fazer a análise das estruturas linguísticas, né? Então aí é Saussure, aí mas também Benveniste, também se vocês quiserem Todorov, os gêneros de discurso, Olá Bakhtin, qual que eu uso? Bom, isso é interessante na análise de discurso, como existe uma certa flutuação, uma certa combinação dos modelos, mas desde que você responda a essa exigência mínima, né? Tem que ter filosofia da história, crítica, né? Tem que ter análise de estrutura. Análise de estrutura linguística, aplicada ao inconsciente, mas também à culinária, economia, religião, o que você quiser. A gente na psicanálise talvez não se interesse por essas outras estruturas tanto assim, mas é a segunda condição do método. E a terceira, que foi esquecida pelos continuadores do Piaget. É uma coisa assim que a gente se pergunta por que isso teria acontecido. Né? Porque para o Piaget, a terceira condição era o sujeito, e o sujeito pensado a partir do Lacan. Ou seja, a psicanálise estava lá no começo, mas foi assim, se diluindo, se perdendo, deixando de participar também na conversa. No caso da análise Grimasiana, né, que a gente tem no Valdir, de Inconsciente et Verbum, esse trabalho lindo, Epistemologia Discursiva, do Valdir, La Sémiologie de Saussure, La Sémiologie de Reimas, em francês, excelente. O trabalho da Nina, né, Virginia Urjuleite, a Nina Leite, Giros da Interpretação, e tudo que ela fez, né, ao longo aí de uma jornada linda, extensa, né, sobre psicanálise e o discurso, acontecimento e discurso, o Sema-Soma, né, que era um núcleo de reflexão sobre isso, quer dizer, e a análise de discurso, né, numa outra acepção, numa acepção que está dizendo assim, ó, vocês esqueceram do sujeito, gente. Vocês esqueceram justamente do quê? Porque aí é mais complicado você falar, bom, e se justificar eventualmente em termos científicos. Não sei se ainda paira um tanto de preconceito com a psicologia, né? Vai se meter com a subjetividade é tão vasta, tão heterogênea, tão diversa. Vamos enfatizar mais a história e as estruturas? Bom, a gente está aqui lembrando, né? Vamos. Que tal ser, no nosso caso, a gente precisa ao contrário, né? Partir do sujeito, partir da definição dada pelo Lacan de que a psicanálise é uma ciência da linguagem habitada pelo sujeito. O que a define, qualifica, especifica no campo dos estudos da linguagem, que pode ser mais amplo que esse aqui, que pode incluir os estudos sobre lógica, os estudos retóricos, os estudos sobre com teoria da conversação, os estudos sobre linguística cognitiva, que seja. Acho que uma das coisas interessantes, né, e problemáticas é que o método tem que se ajustar ao seu problema. Ou seja, essas categorias, a gente não vai pegar assim, olha, toda vez faz assim. Por quê? Porque isso é justamente reificar a linguagem, é não entrar no seu objeto a partir das características e circunstâncias que ele exige. A gente pode dizer assim, falar em história, né, muito importante. É muito importante falar, então, no discurso, né? Enquanto algo que está delimitado por outro discurso, enquanto uma
uma ordem de discurso, como fala o Foucault, mas também como aí aparece no Lacan de 4 maneiras diferentes, né? Para começar a conversa, né? Quer dizer, você tem uma primeira ideia, né, do discurso que equivale ao que? A fala no tempo, né? Que equivale lá no grafo do desejo, né? Ao intervalo entre a posição do outro e o retorno sobre o sintoma, né? Então esse arco aqui, a gente diz, esse é o discurso. Que o Lacan desdobrará em enunciado, né? A parte de baixo do grafo, e enunciação, a parte de cima. Ó, já é um segundo desenvolvimento. O primeiro era o discurso enquanto sucessão, né? Enquanto fala, enquanto recebo minha mensagem de forma invertida a partir do outro. Daí a gente vai ter um terceiro entendimento de discurso que vai estar ali já no mencionado seminário 17, sobre os 4 discursos, né? E a gente vai ter, vamos dizer assim, inflexões que perturbam a consistência desse modelo discursivo com o desenvolvimento da noção de dizer, com a ideia de nó, com a ideia de que você tem a sexuação, enfim, concepções que vão explorar aquilo que estava mais ou menos estável na teoria dos discursos, que é a lógica modal. Quando Lacan diz o discurso é uma ordem necessidade, né? Nécessité, né? Em francês, né? Ela vai dizer nécesse, não cessa, né? E daí vai dizer, isso é a definição do necessário. Daí ele vai dizer, tem escritas, né, que cessam. Tem escritas que não cessam. Tem escritas que cessam de não escrever e tem escritas que cessam de escrever. Assim como tem escritas que não cessam de não escrever, escritas que cessam de se escrever. Ou seja, essa combinatória é um desenvolvimento posterior da noção de discurso, né, que valeria a pena, então, pensar como é que seria, então, uma noção aí terminal na obra do Lacan sobre o discurso. Então, no nosso programa aqui, no que nós estamos desenvolvendo a partir da análise psicanalítica de discurso, então tem que levar em conta o discurso nessas acepções, nessas controvérsias, novidades, tem que levar em conta a história. Tem que fazer análise de discurso da história ou historiograficamente informada. E a segunda novidade é que a gente vai presumir, né, uma espécie de dobradura dentro do discurso, ou na relação entre discurso e história, melhor dizendo, né? Quer dizer, tem o discurso e tem a história. O discurso ela tem vamos dizer assim, uma estrutura mais ou menos fixa, né? Uma ordem de necessidade. A história, ela tem que ver com a contingência, né? A história, ela não é como pensavam lá os economicistas, não tem uma teleologia que vai levar para o fim da história, para a Selbstbewusstsein, alta consciência da... Não pensamos assim, né? Mas se não pensamos assim, a gente vai ter, então, o discurso, a história e nós temos uma categoria intermediária. E é o que a gente desenvolve com a noção de narrativa e associando a ideia de narrativa com a noção de sofrimento, a noção clínica de sofrimento. Então, fazer a análise psicanalítica de discurso é partir, né, das formas de vida, da implicação desse conceito e combinar, né, análises estruturais, e aí pode ser Lévi-Strauss, mas isso pode ser Barthes, né? Tem gente que acha que falou em narrativa hermenêutica. Gente, que tal dar uma olhadinha nesse texto, acho que é 74, velho, né? 71, né? Análise estrutural da narrativa, Roland Barthes. Ou seja, tem nada a ver com hermenêutica. Falou em narrativa hermenêutica. Vou estudar um pouco mais, análise da linguagem, história da análise de discurso, história da hermenêutica, e assim por diante. Mas então a gente tenta introduzir a noção de narrativa, essa é uma propositura metodológica, junto com a ideia de discurso e de história, né? Então nesse livro vocês vão encontrar vários modelos, no fundo, né? Análise psicanalítica de discursos, perspectivas lacanianas, né?
é um texto de 2016, tem coisa que a gente pensou depois disso, né? Mas aqui vocês têm estudos que vão mostrando, ó, tem várias possibilidades de você, se você pensar, né, análise de discurso. Análise de discurso, por exemplo, inspirada, né, ou associada com a análise do tempo lógico e tempo histórico, tal qual propôs Victor Goldschmidt no seu trabalho monumental, né, sobre a religião de Platão. É um método filosófico, é um método usado amplamente na filosofia. Será que isso não permite a gente pensar também certos tipos de texto em perspectiva lógico e histórica, ou seja, estrutural e histórica? Acho que sim, dá para fazer. Assim como trazer aí a análise dos mitos do Lévi-Strauss, muito importante. Esqueceu completamente como é que faz a análise de mito. E o mito, a análise de mito começa pela narrativa, pelo recolhimento da narrativa. Daí a importância que a gente dá para esse conceito, né? Inclusive nos nossos livros, né? A construção do caso clínico, né? Que é um desenvolvimento sobre a teoria dos 4 discursos, mas levando em conta narrativa e transferência. Ou então a pele como litoral, a gente leva em conta, né, a ideia da narrativa como vamos dizer assim, um operador clínico, né? Bom, mas ele também é um operador metodológico. Mais recentemente, a gente tentou fazer assim, uma espécie de síntese, né, do que você seriam os princípios básicos, né, para a gente pensar relações de discurso, interdiscurso, opacidade, heterogeneidade, para a gente pensar os temas da análise de discurso do ponto de vista, né, da análise psicanalítica de discurso que a gente está propondo. Né? Pode ser que não dê em nada, mas é o nosso esforço aqui de apurar as coisas do ponto de vista metodológico. Então aí a gente propõe que o nosso ponto de partida possa ser reduzido a 4 elementos, né? 4 princípios. Né? O primeiro princípio é o que a gente chama de princípio da outra cena. Vão ler aí a abertura dos escritos, né? O seminário 2, a análise que o Lacan faz do texto da Carta Roubada, do Edgar Allan Poe. Aliás, recomendo muito o curso, os estudos que meu querido aluno João Felipe Domiciano vem fazendo sobre a Carta Roubada. Também Luciana Salum Crisaca, trabalhando sobre a noção de significante a partir do modelo da Carta Roubada. Bom, o modelo da Carta Roubada está lá escrito, né? Que vem Lévi-Strauss e Lacan. Outra cena. Né? Você precisa de pelo menos 2 cenas, portanto, está embutido aí a noção de repetição. Você tem lugares, né, que definem uma cena, você tem posições, que são os personagens que ocupam o lugar, e você tem rotações em que novos personagens ocupam, vamos dizer assim, os mesmos lugares estruturais, e isso permite você ler. Né? Você lê estruturalmente, desde o discurso de um paciente até processos hospitalares, processos jurídicos, processos escolares, enfim, usar o método psicanalítico sem que isso seja uma hermenêutica, né, de aspiração, vamos dizer assim, tudo se verte no léxico e no conteúdo, né, nos conceitos conteudistas da psicanálise. Então, o primeiro é outra cena. O segundo é a noção de sujeito. Não tem como pensar, né, na nossa conversa aqui o que é o sujeito. E aí, o que é o sujeito? O sujeito se manifesta nas negações, né? Então tem toda uma teoria da negação, da negatividade que vem junto para pensar especificamente o sujeito, né? Isso é muito importante. Uma teoria da divisão. Então aí entram os operadores, né? Enunciado, enunciação, dito e dizer, significante, significado, signo, coisa, enfim, os operadores que você pode mobilizar, na verdade, saber, que a gente pode mobilizar para ir localizando num texto, se vocês quiserem, né? Onde aparece esse acontecimento, essa evanescência, né? do sujeito, na fala e, eventualmente, no texto escrito e naquilo que define um discurso, que vou repetir, né, os diferentes modos de figurabilidade operando ao mesmo tempo. A imagem, o édito, a lei, a fala, o gestual, os afrescos da catedral, o discurso, é tudo isso junto, operando ao mesmo tempo. Né? Então, em primeiro lugar, outra cena, vem junto a ideia de outro, inconsciente é André Schauplatz, né? Segundo, o sujeito dividido, pensado a partir de lógicas de negação e de reconhecimento também. Terceiro princípio é a contingência. Né?
Então a gente vai ver que pensar a fala como algo que pode, portanto, implicar em transformações estruturais e históricas, né? E transformações discursivas, que é o que nos interessa, tanto clinicamente quanto politicamente, ou ético-politicamente. Então, pensar o registro da contingência, pensar acontecimento, pensar o real, pensar a superdeterminação a partir de um conceito de causa que a gente vai chamar causa contingente, né? Ou seja, não vamos entrar em detalhes nisso, mas é um tipo de proposição em que a gente tem que jogar com o futuro, né? Amanhã acontecerá uma batalha em Mitilene. Ah, bom, isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro quando anuncia ou quando acontece? Divisão própria do universo da contingência, onde para muitos é possível pensar a liberdade, né? Quer dizer, a reflexão sobre a liberdade, ela depende da gente admitir na nossa ontologia a contingência, não só a possibilidade e nem a dedutibilidade, nem só o dedutivo ou o indutivo. E o último princípio, né, é a performatividade. Então, a gente olhar para a linguagem não só como representação do mundo, né, não só como representação da própria linguagem, não só como espelho da natureza, mas como um meio de ação, um meio de transformação. Então aí a gente vai pensar as transformatividades, tanto da clínica quanto baseada em outros movimentos, mas que distingue e separa, né, a atividade do psicanalista, ou uma pesquisa do psicanalista, da pesquisa do historiador, do antropólogo, né, que lidam basicamente com a reconstrução de universos. Né? Quer dizer, reconstruir os acontecimentos, porque isso muda aqui o nosso presente, tá? Ok, vamos reconstruir as gramáticas, as lógicas de linguagem, porque aí, bom, a gente entende melhor, né, a sintaxe, como ela funciona, e por extensão as estruturas sociais, né, troca, parentesco e etc. Bom, a psicanálise, ela não pode se contentar com, assim, descrição de processos. Ela está intimamente comprometida com a transformação de processos. Daí a ideia de que nós precisamos estudar no interior de todas as pesquisas e da ação do método a incidência da sua ética. E aí, como é que a gente pensa a ética? É a partir, em termos de linguagem, da performatividade descrita lá pelo Austin, né, no seu livro clássico, Quando Dizer é Fazer, Quando Fazer é Dizer. Então, gente, passeio mega introdutório sobre a análise psicanalítica de discurso. Tá aí pra gente começar a conversa, tem muitos buracos, parece um queijo suíço, tem muita gente nessa conversa, né? Tem o Zizek, New Theories of Discourse, afinal, o Zizek inspirou muito do que a gente faz. Tem o trabalho do David Pavão-Coellar, From the Conscious Interior to the Exterior Unconscious, né? É o doutorado dele, muito bom, sobre análise de discurso em psicanálise e na análise de discurso, vamos dizer, no estrito senso, né? E os trabalhos do Eric Berman e Ian Parker, bom, que eu menciono aqui toda hora, mas esse espanhol, por exemplo, Métodos Qualitativos em Psicologia, né? Acho que tem um capítulo meu, não é no outro que tem um capítulo meu, mas tudo bem, podem começar por onde quiserem, né? Esse trabalho aqui, que tem um texto do Fuad Quirilos Neto, meu queridos Neto, orientando, e análise de discurso de adolescentes em privação de liberdade, né? O Neto, ele trabalhou com análise de discurso em New Orleans, no seu estudo sobre saúde mental, né? E hoje é um importante organizador do projeto de fazer de forma organizada uma história da psicanálise no Brasil, né? Professor lá na Universidade Federal de São João del Rei. Então vocês estão vendo aí como a conversa é vasta, sejam bem-vindos. Mais perguntas, esse aqui é um vídeo de introdução, é um vídeo em que o Aqueronta está balançando os seus remos, dizendo venham e ajuda, ou então afundem de logo uma vez esse projeto que está tudo errado. Beijo, abraço e remada de mão. Até mais.